Quem traz essa mulher perante o júri de Salém? Eu trago, para ser julgada e condenada perante Deus e os homens de bem. Quais acusações tem contra a ré? Essa criatura vil corrompeu a minha esposa. É responsável pela morte da minha filha e condenou a alma dela ao inferno. Vamos prosseguir com o julgamento. Seremos justos. E que Deus ilumine a nossa decisão. Luna, você está sendo condenada por bruxaria e assassinato, de compactuar com o diabo. O que tem a dizer em sua defesa? Eu sou inocente! Você é uma bruxa? Não, Vendeu a sua alma para o diabo? não, Você odiava a criança? não, Você queria matar a menina? não! Foram dias, noites, acusada, açoitada, passando sede, fome e frio. Jogaram água fria em mim, me deixaram sereno enquanto gritavam. Bruxa! 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 Então não aguentei mais. Não sabia mais o que era verdade e o que era mentira. Não acreditava mais em minhas verdades. Então eu simplesmente desisti. Luna, sobre o crime de bruxaria, você se considera... Culpada. Eu sou culpada. Eu estive com o diabo e li em seu livro infernal. Nele estava escrito o nome de suas servas. Nele estava escrito o meu nome. Estava escrito o nome de Sara e o nome de outras mulheres que não me lembro. No começo do casamento, meu marido já me traía, né? Já começou a trair. E a gente se perdoava. E foi levando a vida assim. Muito nome me chamava, né? Debaixo do escalão, assim. Mulher que nem tu se acha no lixo. Disse era o melhor dos nomes ainda, né? E pedia meu dinheiro, que era tuas merecas quando eu ganhava pagamento. Mereca ele dizia, nem dinheiro, né? Eu trabalhava. Quando ele não trabalhava, eu ia trabalhar, né? Para ter o que comer. Até de faxineira na casa do vizinho da minha mãe, eu ia lavar roupa, limpar a casa, para ter para comer. E os meses que ele trabalhava, daí eu ficava em casa, mas... Depois nós dois já trabalhávamos juntos, eu e ele, né? Mas antes eu ia trabalhar. Daí meu filho sempre dizia, mãe, se separa, o pai está traindo, né? Mas eu não queria, porque meus filhos eram pequenos e iam onde com ele também, né? Antes, agora, o Júnior já tinha 18 anos. Daí ele me traiu de novo, daí eu voltei, esperei ele voltar para casa. Daí eu mandei ele embora, ele foi, até hoje, graças a Deus. Eu fiquei com o Júnior só. Devia ter feito isso há muito, mas nem devia ter casado com ele para começar, né? A minha mãe não queria que eu casasse com essa pessoa. Ela via já que ele seria, sabe? E eu, teimosa, agora eu vou mostrar que eu vou casar com ele. Eu não devia ter feito isso. Se eu tivesse escutado a minha mãe, eu não teria sofrido o que eu passei, né? Ela sabia disso, estava certo. Eu era uma criança muito feliz, eu fui uma criança muito feliz, porque eu venho de uma família muito alegre, muito festiva. E quando eu vou para a escola, para o jardim, eu descubro que a sociedade era um pouco cruel com uma criança preta. Eu era colocada numa roda e ali naquela roda as crianças apontavam para mim, né? E me chamavam de macaca, de bombril, de escrava, porque era o que eles viam muito na TV, né? A TV da época mostrava o negro como escravo. Mas foi uma infância que me trouxe muitos traumas, né? Muitos traumas que eu ainda tenho hoje e que eu ainda trato eles e que talvez eu vou ter que tratar para o resto da minha vida. Ali por volta dos 15, 16 anos, eu começo nesse processo da minha mãe me incentivando a ir para o mercado de trabalho, e um trabalho que ela entendia que fosse um trabalho interessante para mim, né? Ela era empregada doméstica, mas ela não queria isso para a filha dela. E eles não me davam emprego porque eu era preta, né? Muitas vezes tinha lá a placa, precisa-se de balconista. E quando eu entrava, não, a gente não precisa mais. Ou então até mesmo falar na cara, do tipo, se eu der um emprego para você, eu vou ter que demitir meus outros funcionários porque eles não querem trabalhar com preto, né? Eu ouvi muito isso. Eu conheci a Leila em 2019. A Leila já é uma pessoa mais velha, né? Então ela já passou por um processo de se assumir há muitos anos, né? Para mim, não, ela foi meu primeiro relacionamento homoafetivo, então foi um pouquinho diferente assim para mim, porque eu não pensava em coisas que eu passei a pensar depois
desse relacionamento, né? Coisas muito importantes e significativas, né? Da primeira vez que a gente saiu juntas, assim, em público, né? Ela me falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Que ela pediu assim, posso segurar tua mão? Fiquei assim, como assim, né? Segurar minha mão? Claro que sim, né? E a partir do momento que a gente segurou a mão, assim, naquele dia foi um pacto do nosso relacionamento, né? Eu comecei a perceber o mundo também um pouco pelos olhos dela, assim, que era aqueles olhares das pessoas, né? O julgamento, comentários, uma sociedade preconceituosa que vai se revelando nesses pequenos gestos, assim. Uma vez em Blumenau, a gente andando na rua, caminhando, ouvi um carro gritando, jogaram uma latinha na gente andando na rua, né? E aí você ainda tem o medo de revidar uma pessoa dessa, de sofrer uma violência, né? Então é bem perigoso o preconceito. As pessoas falam que mimimi, não sei o quê. Não, é muito importante falar, porque é uma violência real, assim, que a gente sofre, né? A gente tem medo de... Esses dias a gente foi em Blumenau e ficou com medo de passar na rua, porque a gente viu que tinha uns homens ali na esquina que já ficaram olhando pra gente diferente quando a gente passou a primeira vez, e a gente ficou com medo de voltar. Então são coisas que uma mulher sozinha já pensa, e uma mulher num relacionamento, uma afetivo ali, vai pensar muito mais, né? Você viu que Sara está presa aguardando julgamento? O que ela fez? Está sendo acusada de bruxaria. Sara, uma bruxa? Será que é verdade? Não sei dizer. Qualquer uma poderia ser uma bruxa. Inclusive eu e você. Cala a boca. Eu não sou, mas você, feia do jeito que é, deve ser mesmo. Ai, como você é engraçada. Olha lá o Isaac. Isabel, o Isaac é casado. Eu sei, mas eu acho que ele não lembra disso. Por que ele não lembraria? Toda vez que ele vê, me olha de um jeito estranho. É que é normal os homens gostarem de olhar para as mulheres. Mas eu acho nojento, isso me dá vontade de vomitar. Então se prepara, amiga, que ele tá vindo. Elizabeth, o que a gente faz? Ele só deve cumprimentar e ir embora, só isso. Cumprimentar e ir embora. Boa noite, meninas. O que vocês estão fazendo a essa hora da noite? Olá, estamos indo colher umas flores para levar à igreja. E essa flor aqui não fala, por acaso? Oi. Vamos, Elizabeth. Não, calma. Duas garotas sozinhas? No meio da floresta? Vocês não têm medo de bruxas? Não acredito em bruxas. Eu acredito, tenho muito medo. Então deixa que eu cuido de vocês. Não precisa, a gente consegue. Vamos. Não, relaxa. Vem comigo, relaxa, vem comigo. Ajuda! Era o último dia de aula, eu estava super animada, porque último dia de aula a gente sempre fica animada, né? Nisso eu sentei de um lado de um menino, que era considerado um grande amigo meu, então a gente ficava conversando mesmo com a sala toda. Nisso eu percebi que ele estava agindo meio estranho e, né, eu olhava assim para ele e estava com um olhar diferente, não era como um olhar de amigo, era um olhar meio diferente. Até que ele começou a falar que eu estava linda, que as minhas roupas estavam muito justas, que me deixava com o corpo mais formal, mais bonito. E eu me incomodei com isso, mas eu não conseguia falar para ele parar, porque estava entalado, eu não conseguia muito bem falar com ele direito por causa dessa situação. Nisso ele começou a chegar mais perto de mim, começou a puxar a minha cadeira para ficar mais perto dele e eu me afastava, mas não trocava nenhuma palavra. Nisso ele puxava de novo e falava, você tá muito bonita e tal. E eu, ficava desconfortável, eu ia pro lado. Até o momento que ele mostrou a parte íntima dele, eu olhei assim e eu fiquei assustada. Eu me arrastei pro canto e queria sair, mas ele me pegou pelo braço e pediu para mim ficar sentada e que ele estava com muita vontade de me beijar, de ficar abraçado comigo e tal. Só que eu não gostava dessas coisas, não gostava de toque físico. Aí eu me afastei e nisso eu fiquei abismada, eu fiquei paralisada por o que aconteceu. Nisso a gente foi pro recreio, eu saí e fui pro banheiro, fiquei lá. Nisso quando a gente voltou, eu pedi para trocar de lugar, a gente trocou de lugar e eu não conseguia mais olhar para a cara dele. Nisso eu fui tentar falar com os professores, mas eles não deram bola, não consegui comentar sobre.
e porque os professores estavam muito ocupados com outras pessoas, com os outros colegas meus conversando. Eu vi ele só nos anos seguintes, que ele continuou estudando comigo, mas eu não conseguia olhar para a cara dele. Ele sempre tentando chegar perto de mim, beijando meu pescoço, me abraçando por trás, e eu não conseguia fazer nada porque eu ficava paralisada. Eu saio de uma menina que não beija ninguém, que ninguém quer beijar, né? Para uma mulher que daí é vista na sociedade como a mulher sexy, a negra boa de cama. E aí, como é que a Juliana lidar com isso? Era novo para mim esse assédio de os homens que me assediavam verbalmente, passando muitas cantadas de baixo calão, que hoje seria passível, obviamente, de um BO, né? Mas que na época não era. Então, eu precisei aprender isso, sempre com a minha mãe muito colada comigo, minha mãe sempre explicando para mim como aconteciam com os homens, como os homens eram. Tinha um senhor parado na estrada e ele estava com problemas no carro. E a Leila é uma pessoa que ela gosta muito de conversar com os outros. Eu acho que, como ela mesma diz, ela desenvolveu esse lado dela super simpática, assim, para ser aceita, né? E aí ela parou, já quis parar para ajudar esse senhor e tal, e eu já fiquei um pouco... Tá, tudo bem. E em um determinado momento ele perguntou se ela era casada. E ela falou, sim, sou casada com ela. Eu estava no banco do lado dela. E ele se encostou assim para trás e falou, ué, tá, mas me conta então, quem que é mais lésbica? E aí eu já fico muito brava, né? Ela começou a rir, já, né, lidando com mais tranquilidade e tal. E ele começou a vir pra cima, assim, pra dentro do carro, querer perguntar, mas o que vocês fazem e tal, né? E isso me dá muita raiva. Quem dá essa liberdade, né? De você querer se intrometer dentro da sexualidade de outra pessoa. Isaac me levou para o bosque. Me tocou e me beijou à força. Eu tentei resistir, eu fiz o que pude, mas ele era muito forte. Em um momento me jogou no chão, rasgou meu vestido. Eu joguei um punhado de terra em seus olhos, chutei suas partes e saí correndo. Eu cheguei na cidade. Eu só queria contar a alguém o que tinha acontecido. Eu tomei um banho, mas a sujeira não saía. Eu queria contar a alguém. Por quê? Por quê? Eu só queria contar a alguém. Filha, o padre está aqui para vê-la. Sim, mamãe. Eu disse a ele que estava mal e sentindo muitas dores, mas não insistiu. Tudo bem, mamãe. Eu já estou melhor. Isabel, você esteve recentemente com o Sr. Isaac? Ele encontrou a minha Elizabeth enquanto colhíamos flores. E você olhou para ele enquanto colhia flores? O seduziu com seu olhar? Não, ele apenas nos cumprimentou e foi embora. Só isso. Isabel, o Sr. Isaac afirma que você olhou para ele enquanto colhia flores, que o seduziu com o seu olhar, que jogou um feitiço. O que tem a dizer em sua defesa? Eu não fiz nada disso! Padre, deve haver algum engano. Minha pequena Isabel jamais faria isso. Fique quieta, mulher. Só lhe fale se for dirigida a palavra. Se é assim que educa sua filha, deve ser tão bruxa quanto ela. Não, minha mãe não é bruxa! Então você assume seu ato de bruxaria? Não, eu não fiz nada! Aí depois de alguns anos eu consegui falar com a psicóloga. Só que eu não consegui falar antes, me abrir com ela, porque eu me senti insegura. Pois eu pensei que era algo normal que acontecia com as pessoas. E eu tinha medo de falar porque a gente sempre acha... Eu, pelo menos, achei que eu sempre era culpada por causa do que aconteceu. Só que depois de muitas conversas com a psicóloga, eu descobri que a culpa não era minha. Bom, meus pais, eles receberam de um jeito... Assim, eles ficaram incrédulos. Só que na minha visão parecia que eles não tinham entendido bem o que tinha acontecido. Até que a minha mãe conversou comigo, com meu pai e com a minha irmã. E ela conversou com a gente, disse que não é pra gente ficar com medo de falar o que acontece com a gente. Se tivesse alguma coisa ainda, era pra gente falar, sempre que precisar. Susana, querida, a Emma já está pronta? Os Smith nos aguardam para o jantar de noivado. Ela está quase pronta. Está radiante. Ótimo, tudo precisa estar perfeito. A união de nossas famílias nos trará grande riqueza e poder. A nossa filha será feliz?
Com uma casa, terras e riquezas, ela terá uma boa vida. Mãe, pai, Deixa, George. A nossa filha tá tão linda. É verdade. Ela se parece com você no dia que noivamos. eu preciso falar com vocês. Deixa para falar depois, nós precisamos ir agora. Eu não posso ir. Emma, querida, se estiver naqueles dias, peça para os empregados fazer algum chá e vamos. Não, pai, não é nada disso aqui. Eu não amo o Ricardo. E quem está falando de amor, minha filha? Exato, estamos falando de casamento. Você deve ser uma boa esposa e respeitar seu marido. O amor pode vir com os anos. Escute sua mãe, ela tem razão. Aliás, o Ricardo vem de uma família boa, devota da igreja. E o mais importante, possui terras e riquezas. Você terá uma ótima vida. Tá, mas o que eu quero não importa? Você é muito nova para saber o que quer, minha filha. Quando você tiver seus filhos, vai entender. Eu não terei filhos. Não diga bobagens. As mulheres foram feitas para isso. Se não as tiver, será inútil. É isso que quer? Escute seu pai, filha. Você diz isso agora porque está nervosa. Mas quando você tiver o primeiro filho, tudo muda. Eu não vou me casar, eu não vou ter filhos. E se me obrigarem, eu mato a minha criança que estiver no meu ventre. Eu tive 3 filhos. Quem mais sofreu foi o Júnior, o último. Ele sofreu muito, muito, muito. Ele não pode chamar ele de pai, não tem como chamar. Ele sofreu um acidente de moto, o Júnior. O pai dele cobrou R$300 na época para levar ele pro médico, para fazer curativo. Isso é pai? Não, né? Depois que eu me separei, ele nunca pediu se o Júnior precisava de uma borracha ou um lápis de cor ou uma caneta, nunca. Quando eu chegava em alguns ambientes que tinham lá pessoas do meu convívio, diziam assim, o tempo fechou, vai dar trovoada. Era uma brincadeira que eu fazia e que as pessoas começaram, à minha volta, replicar, porque a Juliana deixa fazer. Porque a Juliana é a preta legal. Olha, a Juliana é muito preta legal, gente boa, ela faz piada com ela mesma, né? Quando nasce o João e as pessoas continuam replicando as piadas de negros comigo e com o João, aí eu pensei, opa, eu não quero que façam isso com meu filho. E aí eu comecei a cortar, eu comecei a dizer, olha, eu não quero mais que faça esse tipo de piada, olha, eu não gostei da piada. Muitas pessoas se afastaram, muitas, inúmeros amigos meus. Outros se afastaram, depois voltaram, e aí a gente conversou, e daí me entendeu. Enfim, então, eu acho que quando o João nasceu, começou a virar uma chave de trazer mais para a consciência o que realmente era aquilo, que aquilo era um preconceito e um racismo velado. Tem escolas que têm professores mais conservadores, assim, tem um perfil mais conservador e aí você tem que abafar totalmente, né? O que fala, até para ela vir me buscar, tem que ser, dependendo do lugar, assim, um pouco mais afastado, eu prefiro, né? Para que ninguém fique comentando ou falando, ou venha me perguntar depois de uma forma indiscreta, né? Tu nunca conseguiu ficar com um homem? Como assim, gente? Sabe? Já ouvi isso em escola, dentro de uma sala de planejamento quietinha na minha, sem fazer absolutamente nada, né? Algumas pessoas tu vê que elas não sabem tanto o peso do que elas estão falando e outras sabem muito bem, assim, e elas parecem que querem te colocar naquele lugar, assim, né? Já aconteceu também de conseguir uma entrevista em uma escola, na hora da entrevista, assim, eu não sei se eles viram a gente chegando juntas ou, né, se... dando tchauzinho ali na hora de entrar, né, no carro. Eu tenho quase certeza que alguém viu, foram muito hostis comigo na hora da entrevista. Então, não é porque a vaga tinha que ser minha, mas o tratamento foi bem diferente, né, do que eu soube, assim, de outras pessoas. Isso é chato, né? Emma, eu achei que você não vinha. Eu não deixaria de vir, eu precisava vir. Vem, sente aqui, você parece cansada. Eu corri. Fugi, na verdade. Fugiu? Fugiu de quê? De um animal? De uma pessoa? Fugi do meu casamento. Casamento? Como assim? O meu pai me arranjou um noivado com o Ricardo. Bem que eu achava que o Ricardo gostava de você. Mas eu não gosto dele. Então você gosta de outra pessoa? Meu coração não pertence a nenhum menino. Nossa, que fria! Não gosta de ninguém? Isso é triste, tá? Mas eu amo. Mas amar pai e mãe não conta. Vai dizer que você ama Jesus e vai virar freira. Talvez, mas não. Eu gosto de você. Gosta? Sim, aqui é tudo tão confuso. Calma. Eu também gosto de você.
dar um beijo em público, por exemplo, não, meu Deus, beijo de cinema, mas, né, tchau, oi, né, e aquele abraço, assim, também causa muitos olhares, parece que algumas pessoas, até, né, que convivem ou que estão, por exemplo, no jantar de confraternização, elas visivelmente ficam incomodadas, né, ou de a gente sentar próximo, ou estar com a mão dada, então isso já faz a gente sair um pouco menos, às vezes, em confraternização de trabalho, alguns convites a gente acaba recusando, às vezes é triste, né, gente, mas é verdade. Filho, o que você tá fazendo? Mãe, eu posso explicar. Vocês não são bruxas? Venderam sua alma para o diabo? Não, mãe, não é nada disso. Não me chama de mãe! Você não é mais minha filha! Seu pai saberá dessa perversão! Vamos, Emma. Vamos fugir. Logo ouvimos os gritos de homens e mulheres. Amarraram nossos braços e nos levaram amarradas pela floresta. Na cidade, fomos açoitados por todo o caminho, até chegarmos ao julgamento. Esse foi um dia que marcou, que eu liguei pro telefone dele, pro celular, para ver onde ele estava. Aí o telefone chamou, ele atendeu, mas não respondeu. Mas eu não desliguei, eu fiquei na linha. Eu estava no fixo e ele no celular, né? Daí eu escutei ele pedir, tem quarto? Aí 2 portas se fecharam e eu não escutei mais nada. Quando ele voltou da meia-noite e pouco, 1h da manhã era. Ali eu mandei ele embora, mas ele não foi, foi só outro dia de manhã. Daí eu disse, se eu voltar para o serviço e você estiver em casa, eu não me responsabilizo por que vai acontecer. Então, quando eu voltei, ou eu mato ou eu morro. E quando eu voltei do serviço à tarde, ele não estava mais, até hoje. Naquela época de criança e adolescência, eu sempre era preta de tudo, a única preta. Então, eu não me enxergava muito como preta também. Só que quando eu fico jovem e um pouco mais velha, eu começo a descobrir que eu sou preta e eu começo a descobrir o que é o racismo. Aí as fichas começam a cair. E aí é um momento muito doloroso, né? As minhas amigas, elas não iriam entender o que eu estava passando. Eu podia falar para minha mãe que ia sofrer muito com o que eu estava passando, eu preferia esconder. Então foi um momento assim de dores muito solitário. Em 1693 aconteceu o último julgamento em Salem. Muitos inocentes foram mortos, em sua maioria mulheres, apenas por não seguirem as regras que lhes eram estabelecidas pela sociedade na época. No decorrer dos anos, muitos pedidos de desculpas foram declarados pelos ocorridos em Salem. Mas, infelizmente, ainda nos dias de hoje, muitas vozes de mulheres são caladas, apenas porque alguns acham que têm o direito de calar. A voz que eu deixo é a voz de se desconstruir. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, mas agora tudo é mimimi, agora tudo não pode mais falar, não pode fazer mais brincadeira com gay, não pode fazer brincadeira com preto, não pode fazer brincadeira com deficiente físico. Gente, não pode. Vamos pensar que não faz mais sentido nos dias de hoje a gente fazer esse tipo de piada, porque dói no outro. Obedecer aos pais, em primeiro lugar, né? Obedecer, escutar o que a mãe diz. Porque a mãe, ela tem um pressentimento, ela sabe o que é bom para o filho ou não. Se eu tivesse escutado a minha mãe, eu não teria sofrido o que eu sofri, eu garanto. E se acontecer de passar por que eu passei, de não aceitar ser maltratado por um homem, mas nunca mais eu deixaria, não. Nunca mais. Na época não deu, porque eu ia fazer o quê com meus filhos pequenos? Não tinha creche, não tinha emprego, pagando aluguel, e aonde, né? Então eu tive que aguentar. Mas fosse hoje, mas hoje o mundo é bem diferente. Ficar sozinha seria melhor. A mensagem que eu deixo é: não se esconda do que você está passando, pois a gente sabe que ao longo dos anos vai piorar. Que é muito melhor você contar logo quando acontece, porque daí a pessoa que vai estar com você, te ajudando, vai conseguir te ajudar ainda mais. É ser você mesmo, independente de qualquer coisa. Então a gente consegue carregar, sim, a gente às vezes
é inseguro a ponto de achar que não vai conseguir carregar, né, esse peso de ser a gente mesmo, a nossa identidade. Se os outros têm problema, o problema é deles, né? O problema está dentro da vida deles. Então, você só está vivendo a sua vida. Não se deixar ofender, mas também não entrar em brigas por qualquer coisa, porque isso vai passar, o mundo está mudando. A gente tem que se cuidar, né? Então, não se colocar em situações de violência e ser você mesmo.